E aí pessoal, tudo tranquilo com vocês? Nessa videoaula a gente vai falar um pouco sobre a definição e a classificação de uma progressão aritmética, tá certo? Então, para a gente poder iniciar esse assunto, eu gostaria que você olhasse para esse exemplo 1. Esse exemplo 1 ele diz, observe a sequência numérica, né? Então você, observando essa sequência numérica, você percebe que ela tem um padrão. Então eu pergunto para você, qual seria esse padrão? Se você parar para pensar um pouquinho, olhar com um olhar um pouco mais atento, você vai ver que acontece o seguinte, ó, do 3 para o 10 você aumentou de quantas unidades? 7. Do 10 para o 17, de 7 unidades. Do 17 para o 24, de 7 unidades. Tá certo? Então você tem o primeiro termo 3, o segundo termo 10, o terceiro termo 17, o quarto termo 24. E se eu te perguntasse quem é o quinto termo? Você com certeza iria me dizer que é quanto? 24 mais 7 que dá igual a 31. Tá certo? Se eu quisesse o sexto termo, eu vou pegar o 31 e somar 7. 31 mais 7, 38. É o sexto termo. Então, você vai obtendo os termos da sequência dessa maneira. Tá? Uma sequência numérica com essa característica, ela é chamada de PA, ou de progressão aritmética. A definição formal diz pra gente o seguinte: uma PA, ou uma progressão aritmética, é uma sequência numérica onde cada termo a partir do segundo é obtido somando-se ao termo anterior uma constante real R, que é chamada de razão da PA, tá certo? Essa constante real é um número real R. Se você olhar para o exemplo 1, você vai perceber que esse valor de R é quanto? É 7. Você vai obtendo os termos a partir do anterior, somando sempre 7. Tá claro? Cabe também fazer a seguinte observação, que essa razão R ela pode ser determinada calculando-se a diferença entre um termo qualquer a partir do segundo e o termo que o antecede. Tá certo? Então assim, se você tiver uma PA genérica, A1, A2, A3, AN-1, AN, isso daqui for uma PA, essa sequência, então você vai ter o seguinte aqui. Você vai pegar o segundo termo menos o primeiro, isso vai dar quanto? R. O terceiro termo menos o segundo, também vai dar R. Se tu pegar o termo AN e subtrair o termo anterior, que é AN menos 1, isso também vai dar R. Se você olhar para o exemplo 1 novamente, você vê que isso funciona. Ó. 10 menos 3, 7. 17 menos 10, 7. 24 menos 17, 7. Tá certo? Eu quero chamar a sua atenção também para esse destaque que eu dei aqui, nesse retângulo vermelho aqui. Que essa formulazinha aqui vale. Tá? Eu vou utilizar ela no exercício 2. Então, você já vai se habituando aí, que se você pegar o segundo termo e subtrair o primeiro, vai ser igual a quem? O terceiro termo menos o segundo. Beleza? Agora a gente vai falar um pouco sobre a classificação de uma progressão aritmética. Então, pessoal, para poder classificar uma PA, a gente tem que levar em consideração a sua razão. Tá certo? Então, a PA é classificada a partir de sua razão R. Se o R for maior do que zero, a gente tem uma PA crescente. Então, veja bem, nesse caso aqui, no exemplo 2, você tem que o R, que é calculado como? É o segundo menos o primeiro termo. Então, você tem aqui 10 menos 5, que dá 5, que é maior do que zero. Eu poderia também fazer, como calcular o R? O terceiro menos o segundo termo. Então, vai ficar 15 menos 10, que vai dar 5, é maior do que zero. Nesse caso aqui você tem uma PA crescente porque o R é maior do que zero. Beleza? O outro caso é quando o R é menor do que zero. Aí a gente diz que a PA é decrescente. Tá? Então o exemplo 3 trata justamente disso. Você tem aqui, como que eu calculo a razão? Eu vou pegar o segundo termo, que é menos 6, e vou subtrair o primeiro termo, que é menos 3. Então, ó, cuidado aqui com esses sinais de menos. Tá? Então você tem o segundo termo, menos 6, o menos, que é, a gente subtrai lá para poder calcular a razão da PA, e o menos 3, que é o primeiro termo. Então fica menos 6 menos menos 3, que vai dar menos 6, eliminando parênteses, vai ficar menos 6 mais 3. Menos e menos dá mais. Menos 6 com menos 3 dá menos 3. Isso é menor que zero. Tá? Uma outra forma, se você quisesse, pega o terceiro termo e subtrai o segundo. Então você tem menos 9 menos 6. Então você vai ter menos 9 mais 6. Então você menos 9 mais 6, você tem menos 3, também é menor que zero. E você tem uma PA decrescente. Tá claro? O terceiro e último caso é quando a razão é zero e a gente diz que a PA é o quê? Constante.
tá? Então aqui, para você calcular a razão, como é que você vai fazer? Segundo termo menos o primeiro termo, 1 menos 1 que dá 0, ou terceiro termo menos o segundo, que vai dar 1 menos 1, que vai dar 0 também. Então você tem uma PA constante porque a razão deu 0. Então a gente classifica em crescente, se o R for maior que 0, decrescente, se o R for menor que 0, e constante, se o R for igual a 0. Beleza? Eu botei aqui o primeiro exercício, né, onde pede para você verificar se a sequência dada é uma PA. Em caso afirmativo, você vai classificar essa PA em crescente, decrescente ou constante. Beleza? Então vamos à solução desse exercício. Então, pessoal, nesse primeiro exercício, ele pedia para a gente verificar se a sequência dada era uma PA e, em caso afirmativo, classificar essa PA. Tá certo? Então veja bem, no item A, a gente tem essa sequência. E como que eu vou fazer para descobrir se essa sequência é uma PA? Eu vou pegar o segundo termo, que é 10, e vou subtrair o primeiro termo, que é 2. E vou obter quanto? 8. Pego o terceiro termo e subtraio o segundo. Tenho 18 menos 10. Isso também vai dar 8. Qual é a conclusão que eu chego? Que eu tenho uma PA de razão igual a 8. Tá certo? Como o 8 é maior do que 0, essa PA é uma PA crescente. Beleza? Então, um exercício bem trivial, tranquilo de resolver. No item B, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o segundo termo, que é 5, e vou subtrair o primeiro, que é 15. 5 menos 15 vai dar menos 10. Pego o terceiro termo e subtraio o segundo. Menos 5, menos 5. Tá? Cuidado que aqui menos e menos não é mais não, tá? Então eu devo 5, devo 10. Conclusão, a razão é menos 10, né? Eu tenho uma PA de razão menos 10. Como menos 10 é menor que 0, essa PA é decrescente. Tá certo? No item C, a gente vai pegar o segundo termo, que é raiz de 2, e vai subtrair o primeiro termo, que é raiz de 2 também. Raiz de 2 menos raiz de 2 vai dar 0. Tá? Pega o terceiro termo e subtrai o segundo termo. Raiz de 2 menos raiz de 2 vai dar 0. Conclusão que eu chego, que a razão é 0. Né? Ou seja, eu tenho uma PA cuja razão é 0. Então, nesse caso, eu tenho uma PA constante. Tá claro? E no item D eu tenho essa sequência. Né? Como é que eu faço? Pego o segundo termo, que é 4, subtraio o primeiro termo. 4 menos 2 vai dar 2. 6 menos 4, né? Que é o terceiro termo menos o segundo termo, também vai dar 2. E o quarto termo menos o terceiro termo, 12 menos 6, vai dar quanto? 6, ó. Já deu diferente, né? Isso aqui deu diferente, isso quer dizer o quê? Não é PA. Tá certo? Então, um exercício bem trivial, tranquilão de resolver. Tá? O exercício 2, né, ele caiu no vestibular do Instituto Tecnológico da Aeronáutica, já faz algum tempo. Ele fala assim, o valor de n que torna a sequência 2 mais 3n menos 5n, 1 menos 4n, uma progressão aritmética, pertence ao intervalo. Tá? Você lembra no começo do vídeo que eu falei para vocês, né, guardarem uma formulazinha. E a fórmula era a seguinte, né? Na verdade, o que a gente tem que fazer antes de falar disso? A gente tem que escrever a sequência. A gente tem a sequência 2 mais 3n, menos 5n e 1 menos 4n. Tá? Esse cara aqui é o meu primeiro termo, esse cara aqui é o meu segundo termo e esse daqui é o meu terceiro termo. Tá? Eu coloquei uma formulazinha e falei para vocês já irem guardando aquela fórmula. Aquela fórmula dizia para mim o seguinte, que se eu pegar o segundo termo e subtrair o primeiro, A2 menos A1, isso era igual a quem? Era igual a razão. Né? Da mesma forma, se eu pegar o A3 menos o A2, também me dá a razão. Por isso, essa igualdade aqui é verdadeira. Né? Por quê? A2 menos A1 é R. A3 menos A2 também é R, então eu posso igualar essas diferenças. Beleza? Eu vou usar esse resultado aqui para poder resolver essa questão, né, do exercício 2. Então vamos lá, vou apagar aqui para a gente poder resolver. Você nota que se você souber, né, essa formulazinha aqui, fica muito mais fácil de você resolver.
tá? Você só vai ter que ter um cuidado, né, com sinais, né, com sinal de menos, que isso daí às vezes, né, traz algum problema. Então, continuando aqui, a gente tem o seguinte, ó, A2 menos A1 é A3 menos A2, beleza? Esse resultado você tem que ter na sua mente. Substituindo, eu tenho o quê? No lugar do A2, eu vou colocar a expressão correspondente, que é quem? Menos 5n. No lugar do A1, eu vou colocar a expressão do A1, que é 2 mais 3n. Eu te aconselho a botar sempre entre parênteses, tá? O A3, colocando entre parênteses, vai ficar como? 1 menos 4n. O A2 é menos 5n, então vai ficar aqui menos 5n. Agora a gente tem que fazer o quê? Eliminar os parênteses. Então, eliminando os parênteses, a gente tem o seguinte. Nessa primeira parte aqui, vai ficar como? Menos 5n. Aqui eu tenho que ter cuidado porque o menos está na frente do parêntese. Quando eu eliminar aqui, eu tenho que trocar o sinal de todo mundo. Então vai ficar, ó, menos 2, o mais 3n vai ser quem? Menos 3n. Tá claro? Elimina o parêntese desse cara aqui. Vai ficar como? 1 menos 4n. E aqui, eliminando o parêntese, você vai ficar com o quê? Mais 5n, porque menos e menos, né, vai ficar mais. Beleza? Isso daqui é uma equação do primeiro grau, né? Como que eu resolvo? Eu vou juntar, né? Eu tenho que jogar tudo que tem n para um lado, que tem número para o outro lado. Então você tem menos 5n com menos 3n. Isso vai dar menos 8n. Aqui você tem o menos 2, você repete. Aqui o 1 você repete. O menos 4n mais 5n vai dar quanto? Né? É a mesma coisa que 5 menos 4. Vai dar 1n. Então vai ficar mais 1n. Tá claro? Agora eu vou jogar, né, o que tem n para um lado e o que tem número para o outro lado. Então, fazendo isso aqui, eu vou obter o seguinte, ó, menos 8n, né? Eu vou repetir. Esse cara aqui, mais n, passa para cá, fica menos n. O 1 você repete. E esse menos 2 vai para o outro lado e fica mais 2. Tá claro? Então, trazendo para aqui, eu tenho menos 8n com menos 1n vai dar menos 9n. 1 mais 2 vai dar 3. Como é que eu faço agora para sair dali? Multiplica a equação por menos 1. Multiplicando aqui por menos 1, você vai ficar com menos 1 vezes menos 9, vai dar 9n. 3 vezes menos 1 vai dar menos 3, tá? O 9 que está multiplicando n passa para o outro lado, né? Ou seja, para baixo do menos 3 dividindo. N vai ser quem? Menos 3 dividido por 9, tá? Poderia fazer a conta aí, mas eu vou simplificar. Vou dividir aqui por 3 e aqui por 3, tá? Então, dividindo aqui, eu vou ficar com quem? 3 por 3 vai dar 1, então vai ficar menos 1 aqui, né? E 9 por 3 vai dar 3, tá? Se você pegar o 1 e dividir por 3, você vai ver que vai dar 0,33333, é uma dízima periódica, né? Então o n na verdade é quem? Menos 0,333. Por que eu estou fazendo assim? Porque ele quer saber em qual intervalo, né, esse valor de n está. E aí basta você lembrar o seguinte, você tem a reta numérica aqui, né? Você tem 0, aqui você tem 1, aqui você tem o menos 1. O menos 1 terço, ou menos 0,33333, vai dar mais ou menos por aqui, ó. Tá? Esse cara aqui é o menos 1 terço. E se você olhar as opções, a única opção que se encaixa é a letra B. Ou seja, o intervalo, o menos 1 terço, ele pertence ao intervalo fechado no menos 1 e fechado no 0. É a letra B, a resposta, né, para esse exercício 2. Tá vendo? Esse tipo de exercício, né, é bem tranquilo se você souber essa formulazinha aqui e tiver uma atenção com os sinais aqui, tá? É o exercício batido aí sobre o PA, tá certo? Então, pessoal, né, é isso que eu queria apresentar para vocês. Espero que vocês tenham gostado da videoaula, espero que tenham compreendido também o assunto, tá? Tudo de bom para vocês e que Deus abençoe assim a vida de vocês rica e abundantemente. Valeu? Um grande abraço.